Chegamos no momento da montagem. Até aqui foram as 5 videoaulas, essa é a quinta. Se você perdeu alguma ou quer rever, estão todas na descrição, estão todas na sequência aí na descrição. Antes de começar a montagem, eu queria pedir para você deixar aquele like maneiro. Só avisar que a gente acaba esquecendo, a gente às vezes vê o vídeo e acaba gostando e esquece de dar o like. O like ajuda muito a gente a deixar essa ideia disponível até para outras pessoas. Se possível, compartilhar com seus amigos também essa ideia. Então vamos lá. Agora, vou falar do processo todo de montagem em si. Lembra desse taco que a gente fez ele anteriormente? As marcações e tudo mais. Eu peguei, passei cola nele, peguei aquela outra parte de cima, uni as duas partes, você passa bastante cola, depois une direitinho, marca certinho para ficar bem emparelhado e prega. Prega normalmente com prego normal, ou então pode botar com parafuso. Eu fiz com prego mesmo. Você depois marca o meio aqui certinho, marca o meio da madeira, da forma que você preferir, marca o meio com a sua régua. E aí, utilizando essa broca aí, é uma broca chata, com a sua furadeira, você pega, faz a furação normal. Esse furo aí que eu fiz, ele ficou com uma profundidade de 2 centímetros. Cuidado para não furar muito, senão depois você vai atrapalhar botar as cerdas aqui. E uma dica legal, é feito primeiro todas as furações, só depois que o taco tá assim bonitinho, prontinho, que você vai colocar as cerdas. Não deixa para fazer esse furo depois que as cerdas estiverem já prontas aqui, cravadas aqui, senão vai te atrapalhar muito a furar. As nossas cerdas que a gente fez no tratamento térmico estão todas aqui, mas assim, falando em vídeo, mostrando para vocês, talvez não fique legal assim. Não tem como você saber qual a quantidade de cerda que eu tenho aqui na mão, qual a quantidade ideal. Isso aí fica a seu critério. Você não pode ter uma vassoura muito rala, uma vassoura que vai ficar sem uma quantidade legal de cerda. Então, só por curiosidade, eu resolvi contar aqui assim, literalmente contar uma a uma, para poder passar para vocês quantas eu faço, quantas eu tenho por tuchinho, que vai encaixar aqui no furo, para você aí ao vivo pegar, manusear e saber, poxa, essa quantidade é legal. Então, só por curiosidade, eu peguei aqui, você vai fazer isso aí. Você vai pegar uma dessa aqui, que na verdade vem 2 cerdas, né? É porque vem o formato da forma aqui. Vai colocar 20 pares desses aqui. Você vai contar 20 desses aqui. Vamos lá? Coloquei as 20 aqui, os 20 parezinhos aqui. Mas você não vai fazer a vassoura toda contando de 20 em 20 toda hora. Aqui você pega uma linha, amarra para isso aqui não escapar mais. Você vai pegar aqui, amarrar tranquilamente, amarrar normalmente com barbante ou qualquer coisa. Depois pode dar um acabamento. E agora você tem já um modelo, um gabarito que você pode seguir. Você deixa ele quietinho aqui para ficar como referência. E depois no tato você vai pegando as outras. Por exemplo, tá aqui as cerdas da vassoura toda aqui, lá pronta para mim pegar. Eu vou lá, pego um bolinho e comparo ali, faço a comparação. Aquele bolinho que eu peguei, faço a comparação com o meu gabarito. Aí pelo visual mesmo você já vai e vê. Quer ver um exemplo que eu estou falando? Vamos supor que eu fui lá, peguei e puxei um bolinho. Aí vim aqui, olhei e
em comparação com esse aqui, poxa, aqui, tá muito fino. Olha a comparação. Aí eu vou lá, pego mais um pouco, venho junto aqui. Ah, agora sim. Entendeu? Aqui no vídeo você não vai conseguir ver quanto que eu estou usando. Eu não vou pedir para você pegar uma balança, comprar uma balança e medir, igual eu vejo aí em alguns casos. Depois, com o próprio tempo, com a própria experiência, você nem vai mais usar esse gabarito. Assim como eu vou pegando com a mão, você já com a própria experiência já vai saber quantas cerdas, se você está pegando de mais ou de menos, tá? E aí, uma outra dica que eu dou. Você pode amarrar primeiro todos os seus, no caso aqui eu estou fazendo uma vassoura só, eu amarrei todos eles, 16 tuchinhos. Eu não vou colocar tudo aqui que não vai caber. São 16 furos, eu fiz 16, todos eles amarrados. Por quê? Lembrando, você pode ir colocando direto aqui também, no grampo, e já ir grampeando aqui no furo. Eu achei melhor já deixar tudo assim, porque às vezes isso aqui cai no chão, a gente trabalhando, cai no chão, esparrama tudo. Então é uma dica que eu dou, amarrei todos eles. Você deixando todos eles amarrados, depois você vem só com o grampinho, encaixou, fica até mais fácil para encaixar, tá vendo? Olha, se ela não tiver amarradinha assim, já não tiver tudo amarradinho, desse jeito aqui, fica até difícil de você encaixar o grampo aqui. Aí você vem, encaixou, vai lá no furinho, encaixa, abriu aqui, para você enxergar o grampo, abriu, e martela e crava ele lá dentro. Depois você termina de cravar com uma chave de fenda velha, você pode pegar um vergalhão, sei lá, você arruma um objeto que encaixa aqui para poder encaixar ele lá dentro. Depois eu vou fazer todo o processo só como demonstração e a gente vai entender. Algumas dicas. Pode acontecer de você não encontrar o grampo. E aí, você vai deixar de fazer a sua vassoura por causa disso? Não, eu vou dar uma outra opção. Lembra quando a gente fez o taco aqui? A gente cortou essas duas madeiras, fez as furações, cima e embaixo, depois colou uma na outra. Você pode fazer o processo inverso. Você não achou o grampo? Vou dar um exemplo aqui. Você pegou a madeira, fez as furações e antes de você vir com a outra e prender em cima, você já pode deixar as cerdas encaixadas aqui, porque ela já não vem no formato assim, quando sai da forma. Ela já vem num formatinho. Deixa eu mostrar até com o verde, que fica no vídeo fica melhor. Ela já não vem com um formato assim, aqui em cima. Então você pode vir e encaixar aqui direto. Eu já adiantei aqui para o vídeo não ficar muito longo. Você vem aqui, encaixou, pronto. Você não precisou de usar o grampo. Aí vem, depois de completar ela toda, vem com a outra peça, encaixa em cima e prende. Eu particularmente não gosto de fazer muito nesse processo, não gosto muito de fazer desse jeito. Você também pode fazer o seu grampo. Esse aqui eu fiz, ó. Eu peguei um prego normal, um prego na medida de 4 centímetros e entortei ele e fiz o grampo. E é só vir aqui e executar todo o processo. Particularmente falando agora, eu achei até melhor fazer ela com um grampo feito de prego. Sabe por quê? Eu vou colocar aqui lado a lado para vocês entenderem. Olha só. Vou botar a cerda aqui para vocês olharem. Olhando aqui para o furo, você consegue enxergar que devido a esse grampo aqui ser muito grosso, ser mais grosso do que esse, você vai conseguir encaixar aqui dentro menos quantidade de fios de PET. Ou seja, a sua vassoura fazendo assim, não que ela fique ruim, ela vai ficar
mais minguada, mas vai ficar uma vassoura excelente. Mas se você fizer com prego entortado, ela vai ficar uma vassoura mais cheia, mais encorpada. É só por mero capricho, porque por aí você vê vassoura feita com esse grampo aqui. Vai ficar um processo demorado? Vai ficar entortando os preguinhos aqui, mas você não perde a oportunidade de estar fazendo. Existe esse grampo aqui em várias medidas. Você pode também procurar numa medida uma medida mais fina. Eu não encontrei, aqui no Rio de Janeiro não encontrei, só encontra desse aqui e com muita dificuldade. Uma coisa que eu não expliquei, você repara o grampo como ele vem de fábrica, você vai ter que ajustar ele para ele poder casar certinho aqui no furo. Da forma que ele vem de fábrica, ele não entra. Então você só pega o alicate, é coisa rápida, pega ele e vai ajustando até você conseguir encaixar ele no furo. Faz isso com todos eles e depois fica mais fácil. Outra coisa é a disposição que você vai colocar os grampos. Sempre coloca essa perninha dele na direção da furação. Vamos ver se dá para ver aqui. Eu vou colocar um errado aqui. Tá vendo? Sempre coloca eles na mesma posição, igual esses daqui estão. Por exemplo, esse aqui está errado. Então eu vou acertar ele. Aqui está com o fio aqui. Os fios e... acho que dá para ver. Para montagem, a mãos, o martelo, os grampos, as cerdas e um objeto para você fazer o processo que se chama entuchamento. Isso aqui tem uma máquina que faz isso. Vou deixar no detalhe aí para quem quiser depois aprimorar os seus trabalhos. Então eu vou fazer com uma chave de fenda velha. Eu só cortei as pontas dela. Vou melhorar o foco. Eu cortei, aplanei as pontas dela e fiz uma cavidade aqui para poder o grampo encaixar e assim quando eu bater ele não ficar escapulindo, aquele escapole, tá vendo? Só para ela agarrar melhor o grampo e quando eu bater ela não fazer isso, não dar aquela escapulida. Você faz isso com uma chave de fenda ou um pedaço de ferro, um vergalhão que entre aqui na furação. Ele tem que entrar e não ficar justo. Ele tem que ter o espaço para você depois conseguir voltar, retirar ele e não machucar as cerdas. Na montagem, eu vou fazer uma parte para vocês verem como é e o restante eu vou acelerar o vídeo porque vai ser mera repetição. Você pega o seu grampinho, encaixou aqui no seu tuchinho, o seu tucho de pad que você já fez, encaixou, pega o taco e aí aqui requer um pouco de prática mesmo. Coloca lá na furação e termina de encaixar. Não precisa bater muito não, só até ela encaixar. E agora é mera repetição daquele processo. Encaixou o nosso grampo, pega lá, observa a mesma posição que eu encaixei aquele grampo. Pega aqui, deixa pra lá para não atrapalhar. Encaixou aqui. Depois, com o tempo, tanto fazer, você acaba fazendo mais rápido, pegando um pouco mais de prática. Vou tirar mais alguns. Encaixo aqui e bato.
dar uma pancadinha só para vocês verem. Só encaixado, depois eu termino de bater. No vídeo não aparece muito legal. Vamos ver se vai pegar. E assim eu vou fazendo até o final, até montar ela toda. Vou acelerar o processo aqui e vocês fiquem acompanhando aí. Para finalizar, a gente tem que aparar as pontas, porque ficam umas menores, outras maiores, assim, e a gente vai fazer um corte para que fiquem todas do mesmo tamanho. Se você tiver uma vassoura com as cerdas muito grandes, ela vai ter um varrer mais macio, ideal para varrer locais onde não tem muita sujeira pesada. Quanto mais curta você deixar a cerda dela, ela fica mais rígida e consegue varrer materiais mais pesados. Para parar as pontas, eu peguei aqui uma tábua normal, não vou passar nem medida, é uma tábua que de preferência seja maior que o taco. Uma tábua, só por curiosidade, ela tem aqui 40 por 40. E você coloca, aqui eu usei o meu próprio gabarito de furação. Para quê? Porque agora eu venho aqui com ela, com a vassoura, coloco aqui, deixa eu segurar assim, e aqui eu consigo vir com, por exemplo, a tesoura e vou cortando aqui. Ela ficou com as cerdas, a distância aqui que eu coloquei 14 centímetros, mas aí o tamanho das cerdas você que vai escolher. Não vou nem dar muito detalhe para isso, porque no vídeo não vai ficar legal você saber a rigidez que a vassoura ficou. Você em casa faz o seu teste e a preferência é sua. Então basicamente é isso. Coloco numa tábua uma madeira presa aqui, para toda vez que você vir a encaixar, você já fica com a medida certa. E todas as vassouras que você fizer irão ficar do mesmo tamanho, padronizada. Eu coloco aqui uma madeira mais alta só para na hora do corte. Deixa eu virar ao contrário, só para vocês entenderem. Deixa eu virar ao contrário, que a parte de cá não tem madeira, porque você tem que pressionar aqui e olha o movimento que ela faz aqui atrás. Então eu coloco essa madeira para dar mais nivelamento. E olha só, ela diminui um pouco esse movimento, porque aqui você já tem um certo nivelamento. É só cortar, não tem mistério. Vamos lá?
Vamos às considerações. Nas indústrias e pequenas fábricas, eles utilizam um cortador próprio para esse processo aqui. Eu fiz com a tesoura porque o nosso intuito aqui é mostrar que você tem como fazer de maneira totalmente artesanal. Por isso que eu usei a tesoura. Eu vou deixar no detalhe aí o cortador. E você pode também usar um cortador de papel. Eu vou também deixar aí no detalhe. Ele é próprio para fazer esse tipo de serviço. Com a tesoura fica bem cansativo, mas dá para, vocês viram aí que dá para fazer. Depois no final, só para capricho, a gente vai procurar os nozinhos, as cerdas que estão com os nozinhos que a gente deixou na ocasião que a gente enrolou na forma e retirar para ficar esteticamente melhor. Só retirar a procura assim, os que tiverem mais à vista. Tem mais um aqui, ó. Aí eu pego e retiro. E tá pronto. Agora é só colocar o cabo. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aí para ajudar o canal. E vamos aguardar mais vídeos como esse. Valeu!